Fala investidor, hoje vou trazer para vocês 3 fundos imobiliários para você iniciante base 10, ou seja, até R$ 10. Então agora não tem desculpa para não investir, fechou? 3 fundos imobiliários que eu acho muito importante para quem está iniciando colocar na sua carteira. E lembrando, não é recomendação de compra, estamos falando de setor e não do ativo. Então vem comigo que eu vou te ensinar uma estratégia bem legal para você já começar certo, fechou? Eu sou Alisson Monteiro, falamos sobre investimento aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo. Mas antes de pensar em qual ativo colocar na minha carteira, eu tenho que pensar o quê? Em setores. Então, como eu, Alisson Monteiro, estivesse começando do zero, iria estruturar a minha carteira, ou seja, qual seria a minha estratégia? Eu começaria então com 3 ativos, tá bom? 3 ativos ali, do setor de papel, ou seja, um fundo imobiliário de papel, e 2 de tijolo. Monteiro, eu não faço ideia o que é um fundo imobiliário de papel e o que é um fundo imobiliário de tijolo. Calma lá, porque aqui nesse canal, se você for lá na parte de lives, ou seja, na parte ao vivo, tem aula sobre fundo imobiliário, fechou? Aula 1 sobre fundo imobiliário de tijolo, tudo que você precisa saber tá lá. E aula 2 sobre fundo imobiliário de papel. Cara, corre lá, papel e caneta, e você vai aprender muita coisa sobre fundo imobiliário, beleza? Então, se eu tenho 3 ativos na minha carteira, o primeiro, obviamente, seria um fundo de papel muito bem estruturado, tá? E os outros 2 fundos de tijolo, eu colocaria um fundo logístico e um fundo de shopping. Monteiro, por que um fundo logístico e um fundo de shopping no fundo imobiliário de tijolo? Para você que está iniciando, entender como funciona, então, o fundo de papel, um fundo de shopping, um fundo logístico, e aqui você vai ter uma base real de como funciona o mercado em cada setor, e obviamente a partir daqui você consegue estar montando a sua estratégia com o setor que melhor agrada no seu objetivo final, tá? Então, bora lá. E para o fundo de papel, olha o exemplo do KNSC11. Ele é base 10, ele está custando aqui em média de R$ 8,99, ou seja, menos de R$ 9,00. E olha isso aqui, ele está pagando um dividend yield de 12%, cara. Olha isso aqui, é um dividendo bem alto. Tá, ele tá sim com PVP alto, então o que isso quer dizer, Monteiro? Que ele está custando mais caro do que ele realmente vale. O preço justo dele tem que estar em 1,00. Ele está custando um pouco mais caro aqui, ó. Então, sabemos que não é a hora de comprar o ativo, fechou? Uma liquidez muito boa e uma variação muito boa. Agora vamos olhar o gráfico para ver se ele, pelo menos ele está acima da média. Colocar aqui, ó, um projeto de 5 anos. O verde é o IFIX. O IFIX, para quem não sabe, ele é a média dos setores ali do fundo imobiliário, e o vermelho é o ativo que a gente está analisando. E o CDI, ou seja, esse azul aqui, é a nossa taxa Selic, que eu falei que está em 15%. E como você pode ver, ó, o vermelho ele está acima da média, ou seja, ele é um ativo que realmente ele está performando melhor do que a média, então obviamente isso tem um impacto na sua carteira. Então eu vejo isso, um ativo base 10, menos de R$ 10 na verdade, como um ativo muito legal, fechou? E no setor de logístico, eu escolhi o GARI 11 porque é outro fundo base 10. Como você pode ver, ele está custando aqui R$ 8,56. Vamos lá. Mas aqui a gente tem um benefício, porque o GARI 11 ele não é apenas logístico, ou seja, ele não trabalha apenas no setor com logístico, galpões. Ele é um fundo híbrido, na verdade. Se você for olhar aqui, ó que legal. Você vê que ele é um fundo híbrido. Ele é um fundo de tijolo, né, segmento híbrido, mas como que funciona? A gente já sabe o portfólio dele. Se você não conhece o GARI 11, cara, tem muito vídeo falando sobre ele aqui que vale a pena você assistir, tá? Então aqui, na verdade, a gente tem um benefício, porque fundos híbridos, ele tem mais de um setor. Então o GARI 11 a gente consegue encontrar dentro do portfólio dele lajes corporativa, temos renda urbana e também temos o setor logístico. Então a gente tem 3 setores dentro do portfólio desse ativo, custando aqui, ó, menos de R$ 9,00, como você pode ver, R$ 8,56. E quanto que ele está pagando, Monteiro? 11%, 11,65% no ano. Lembra que o CDI está em 15? Ele está pagando 11, ou seja, um dividendo bem alto. E olha que bacana, o PVP dele está em 0,92. O outro ativo estava acima de 1. E eu falei, tá caro. Esse ativo ele está 0,92, ou seja, o PVP está descontado. Então, ele está em promoção. Então, agora a gente vai comparar esse ativo, obviamente, para ver se ele está acima da média ou não. Tá? Então, a gente vai pegar aqui e ver. O ativo vermelho é o GARI 11, o IFIX, que é a média do setor, é o verde, e temos o CDI, que é a nossa taxa Selic, que está lá em 15. Então, se você pega a média aqui, ó, você vê que ele oscilou bastante, caminhou bem próximo da média, e em alguns momentos ele ficou até abaixo. Mas lembrando que a gente está falando, obviamente, de um fundo de tijolo, tá bom? E agora ele vem se recuperando e subindo.
Então aqui é um ponto bem importante de você analisar, tá? Mas se você quer saber mais o que analisar na hora de escolher um fundo de tijolo, fundo de papel, lembra que eu já falei, aula 1, aula 2 lá nas lives, beleza? E o terceiro ativo, que é do setor de shoppings, também base 10, como você pode ver aqui, ó, o CPSH11, custa um pouquinho mais de 10 reais, olha que doideira, ele está custando R$10,88, pagando um dividendo bem interessante de 11%, lembrando que ele também é um ativo de tijolo, fundo imobiliário de tijolo, tá pagando muito bem, 11%, e olha esse PVP, tá descontado, tá 0,95, ou seja, tá abaixo de 1, sabemos que ele tá descontado, com uma variação positiva aqui, ó, bem interessante. Então, legal, já sabemos que ele tá com yield muito alto, ou seja, tá pagando muito bem e ele tá descontado, isso é bem interessante porque é um fundo de shopping base 10. Agora a gente vai dar uma olhadinha no gráfico aqui para saber se ele tá acima ou abaixo da média dos setores, até porque a gente não quer um investimento que esteja abaixo da média, correto? Então, como você pode ver, ele não tem 5 anos aqui, ó. Então vou voltar aqui para 12 para ficar um pouquinho melhor esse gráfico, fechou? Lembrando, a linha azul é o nosso CDI, a linha vermelha é o ativo que nós estamos analisando e o verde é o IFIX, ou seja, a média do setor dos fundos imobiliários. E como você pode ver, olha que bacana, ele vem acompanhando, fica em cima da média, depois ele cai, sobe e depois ele começa a ter uma crescente ali e chegar bem próximo e até ultrapassar aqui, ó, tá vendo? O nosso CDI. Então, como eu disse, ele é um ativo muito novo ainda, ele vem crescendo apenas 2 anos de gráfico. Eu sempre recomendo você analisar pelo menos 5 anos do ativo, mas é um ativo que você pode ficar de olho porque ele está mostrando os bons sinais, bons números aqui, né? Por bom parte do tempo ele ficou sim acima da média, mas que nem eu falei, você tem que ficar de olho, porque ele ainda não tem 1 bilhão de caixa, ele tem alguns setores ali que você precisa ficar de olho. Então, como eu disse, são ativos ali, base 10, bem tranquilo. O mais importante não é esses ativos, porque esses ativos são apenas para você estudar, tá? Não é recomendação de compra, mas para você estudar, o que importa realmente aqui, o aprendizado dessa aula é o que? É você olhar para os setores. Então, o setor ali, fundo de papel, colocar um fundo de papel muito bem estruturado, fundo de tijolo, que a gente tem alguns segmentos, o Gary 11, ele é um coringa na manga, por quê? Ele já tem 3 setores diferentes no seu portfólio, então você é como se fosse ali investindo em um ativo só, você ganha 3, olha que beleza. E obviamente o setor de shopping também, do varejo, é muito interessante para você estar olhando para os setores de tijolo. Como eu disse, é para você estar entendendo como funciona esse mercado e depois que você entendeu como funciona cada setor, aí sim você começa a criar a sua estratégia e montar uma carteira sólida para errar o menos possível. E Monteiro, como eu faço para errar menos possível ao montar e começar a diversificar minha carteira? É obviamente seguindo o canal aqui, deixando o like nesse vídeo para acompanhar tudo que a gente vem mostrando, porque ó, tem vídeo aqui toda semana, temos live toda semana, tem muito conteúdo bom para você. E tudo que a gente pede, obviamente, é para você se inscrever, deixar o like e comenta aqui embaixo o que você faria diferente nessa estratégia dos 3 fundos imobiliários para iniciante. Fechou? Então o vídeo de hoje é isso e eu te vejo até a próxima. Falou!